Fala galera, Gui Ferraro chegando com mais um Na Cena e hoje vamos falar sobre o final de Animal Kingdom, o legado dessa série e essa última temporada que foi muito intrigante, tá bom? Então vem comigo, vamos falar sobre Animal Kingdom, a sexta temporada. Chegou o dia de dar adeus à família Cody, aos nossos ladrões, nossos surfistas, nossos skatistas favoritos. Enfim, acabou. A grandíssima e belíssima série chegou ao seu derradeiro momento e muita coisa aconteceu. Eu vou fazer um pequeno apanhado das últimas temporadas, levemente ali, com spoilers, porque não tem como falar do final de uma série sem spoilers, e falar exatamente o que eu achei desse final dessa temporada, tá bom? Desde que a Smurf morreu, muita coisa aconteceu. A situação entre os irmãos e o sobrinho Jay ficaram tensas, muito tensas. O bicho pegou, eles quebraram o pau entre eles, saíram na porrada, discutiram, né? Todo mundo questionou o Jay, né, e seu poder, por que a Smurf deixava ele tomar conta das coisas, por que eles deviam confiar no Jay agora, que eles iam voltar a trilhar o caminho da paz e da riqueza sem as Smurfs, e quem será quem deveria ser o novo líder deles. Apesar do Jay se mostrar o mais inteligente e astuto, eles não confiavam nele e Jay precisava se mostrar alguém de confiança entre os tios, né? Entre a família ali. E Jay tenta e faz de tudo para poder se enquadrar na parceria com os tios, fazendo uma amizade, de certa forma, um pouco mais pacífica com seu tio Daryl, que demonstra ali um pouco mais de inteligência e sabedoria do que o Craig, que é muito impulsivo, e o Pope, que tem problemas psicológicos. E nitidamente era o mais inteligente, até porque ele foi o único que chegou ao colegial, né, que teve um estudo básico acima da média do que os outros tios, né, tiveram. Além disso, Jay era o mais novo, então por isso que eles também sempre duvidavam de Jay, né? Como que alguém tão novo poderia tomar conta da família e ser o responsável, né, ser o grande líder, né, o grande alfa dessa família. Então, eles conseguiram chegar a algum acordo e todo mundo decidia entre eles ali, cada um escolhia as coisas que queriam fazer e decidiam se faziam ou não. Porém, muitos desses momentos foram contestados, porém, muitos desses momentos foram contestados com Jay na liderança e, além disso, sua lealdade foi contestada mais uma vez. Lembrando nesse vídeo aqui, ó, que eu apresentei a série para muitos de vocês, a série sempre teve as temáticas sobre lealdade, fidelidade, família, né, e confiança, lealdade. Era uma série que falava muito sobre isso, especialmente na questão familiar, tá? E essa temática vai se passando ao longo de toda as 6 temporadas e voltando com muita força nessas duas últimas, em especial nessa, tá? Será que existia confiança no Jay, né, dos seus tios no Jay? Será que eles poderiam confiar no Jay? Será que as dores do passado dele poderiam... será que as dores do passado poderiam influenciar nas relações com os tios? Isso era muito importante também de ser pensado e mostrado. Até mesmo o Pope sofria com as dores da relação dele com a Julia, a mãe de Jay, né, de como ele não fez nada para ajudá-la, né, como ele negligenciou uma ajuda para ela quando ela mais precisou, né, por questões das drogas e de quando ela esteve grávida. Vale lembrar a semiótica do nome de Jay,
que significa Joshua, nome bíblico que significa Deus é a salvação ou Deus é o exílio, né? Nas últimas 2 temporadas fomos apresentados em flashback a jovem Murphy, fazendo seu legado, transformando seus roubos em algo maior, né? Com seus contatos, com suas malícias, com seu poder, com a sua lábia e seu sex appeal e carisma, transformando isso numa rede de conexões. Além disso, também vemos no futuro seus filhos mais velhos, já mais velhos adolescentes, ajudando a mãe nessa questão criminal. E toda a sua relação entre os mais velhos, os gêmeos Pope e Julia, além de Bess, o adotado. E toda a sua conexão entre os filhos, seu lado desumano em relação a Julia e os ciúmes que parece que ela existia entre ela e a Julia, além da inveja, né? Ela tinha uma relação muito complicada com a sua filha mulher e tudo isso é mostrado em flashback, explicando exatamente e mostrando o porquê das ações de Jay, mostrando muito bem as relações complexas e difíceis que tiveram essa família no passado. Nessa última temporada, os irmãos tiveram que repensar todas as suas ações, né? E com o Pope sendo pressionado pela uma policial, eles vão ter que agir de maneira muito difícil e complexa para poder fazer algumas ações. Craig também é muito pressionado com a Rain por causa do abuso das drogas, os roubos, a relação dele fica difícil, ele também quer que ela pare de traficar, e toda essa relação dos dois entre os crimes fica cada vez mais complexa e só piora quando o bebê dos dois é sequestrado pelos nazistas. E aí eles decidem que alguma coisa precisa ser feita. Não podem mais ficar naquela situação entre tráficos e roubos e viver naquela cidade. Rain acaba decidindo que quer ir embora e pede para Craig ir junto com ela. Mas o irmão, né, mas o marido, né, mas o pai do filho dela não quer deixar os outros irmãos. Mas ele em breve será forçado a isso. Nesse começo de temporada, o Jay começa a ter um relacionamento com uma advogada que começa a ajudar eles a preparar a venda dos imóveis, dos negócios, né, e fazer com que eles consigam o dinheiro de uma maneira limpa. E Jay começa a arquitetar seu plano, que ele previa no começo ser um plano a longo prazo, mas acaba sendo um plano de vingança a curto prazo. Porque o que acontece? O Pope, enfim, vai preso confessando o crime, é forçado a confessar o crime de ter matado a Catherine, a ex-mulher do seu irmão Baz, e por suspeitas da policial que está investigando o caso. Isso faz com que os irmãos e o sobrinho entrem em parafuso e a coisa fique bastante complexa. A última saída que eles conseguem é tirar o Pope de lá por fuga, tentar uma fuga, forçar uma fuga da prisão. Isso vai fazer com que eles tenham que ir embora e fugir da cidade e fazer com que o dinheiro todo seja sacado e transferido para uma conta. E Jay arma tudo isso de uma maneira muito esperta e inteligente e faz a vingança perfeita, fazendo com que na fuga tudo o dinheiro vá para ele e seus tios fiquem à mercê dessa situação, sem nada e com a polícia atrás deles. A ideia era que cada um fugisse para um lugar e Jay distribuiria o dinheiro quando eles chegassem nos lugares, mas
isso não aconteceu. Jay traiu os seus tios por questão de, basicamente, vingança por terem negligenciado uma ajuda para sua mãe e para ele mesmo quando ele era bebê, né? Deixando ela ficar viciada e morrer por droga, overdose. Lembram-se de como começa a série? Então, o Jay começa a série perdendo a sua mãe e vivendo naquele lixo. Vale lembrar que o Jay é um personagem muito complexo, né? E eu tenho uma teoria que o Jay é o único psicopata entre os 4 ali, tá? Porque é o único que não sente sentimento e não tem nenhum remorso em nenhum momento na série. Vamos fazer uma retrospectiva. O Craig é apaixonado pela Rain e ama seu filho, o bebê. O Pope era apaixonado pela Cat e pela filha da Cat e do Brass. O Daryl era apaixonado pelo Adrian, tinha uma relação muito boa com ele nos últimos momentos, até tiveram que se separar. Então, assim, todos têm uma ligação de amor. Joshua, o Jay não tem. Muito parecido com a sua avó, a Smurf. Eles são praticamente um espelho. Não é à toa que ele foi o único que teve coragem de matá-la. Então, ele nunca mostra remorsos na hora que ele precisa matar alguém. Vejamos também a relação dele com essa nova advogada, quando essa moça com que ele tem o caso, ela é exatamente o físico de sua mãe. Então, existe uma relação meio freudiana ali entre mãe e Jay, e a garota com Jay. Ele se espelha nela como se ela fosse a visão da mãe dele. Isso é bem interessante da gente também analisar. É por isso que ele fica triste no final, porque ele não consegue ficar com a sua mãe, com a sua nova mãe. Tá? Pense comigo. Isso mostra bem quem é o personagem, né? Ao todo tempo ele foi questionado sobre a confiança, sobre a lealdade, se ele poderia ser da família, se ele não poderia, né? Os tios nunca gostaram dele, sempre tiveram essa desconfiança, né? O Pope poderia ter ajudado sua mãe, especialmente ele não ajudou. E a série é muito sobre isso, sobre essa relação familiar, sobre esse negligencialismo que a família teve com a sua mãe, né? E tudo que ele sente, que ele não se sente num lar feliz, num lar em que ele é amado, né? E ele também não ama os seus tios. E ele dá esse golpe final. E veja como os personagens terminam, né? De uma maneira muito perfeita, do jeito que eles começam. O Craig aos braços do seu irmão mais novo, sendo cuidado por ele, como sempre foi. E ele vai morrer assim. Pope na casa onde tudo aconteceu, na piscina, as lágrimas morrendo, enchendo a piscina de lágrimas. Essa piscina e essa casa que um dia viveu tempos de alegria, hoje é um tempo de tristeza. Jay fica sozinho para sempre, isolado, sem ninguém, sem família, do mesmo jeito que começou. Animal Kingdom sempre se mostrou uma série muito regular, sempre acima da média nas suas temporadas, sempre com grandes momentos, grandes episódios, né, com atuações incríveis. A Ellen Burstyn mandava muito bem. O Pope, Shaw Atossi, né, é o Pope que está sempre incrível, é o melhor personagem. O Joshua, o Jay, o Franco, que está incrível. O Jake Weir, que é o Daryl. Sim, todos da família são muito bem, mas esses 3 primeiros, o Joshua, o Pope e a Ellen Burstyn com a Smurf, são incríveis. Tá? Você vê que o Joshua, né, que é o Finn, ele quase é inexpressivo, ele não demonstra sentimentos a série inteira. Eu sempre achei estranho isso, sempre desconfiei dele, né, e ele manda muito bem. Então, assim, tem grandíssimos episódios como a fuga, o roubo com as bicicletas do deserto, o roubo com a ambulância,
o próprio Roubo na Base Militar são grandes episódios. Todas essas reuniões em família são bem interessantes, né? E assim, é uma série que ficou para a história, com grandíssimos episódios e uma narrativa muito interessante, muito bem dirigida. E eu vou sentir muitas saudades, especialmente do Pope, que é um personagem muito difícil, muito complexo e que eu amava odiar e amar. E você, qual o seu personagem preferido? Comenta pra mim aí o que você achou do episódio final, do final da série. E não deixe de se inscrever, curta aí, um grande abraço e até a próxima.